De Deus, mais um domingo, para iniciarmos a nossa semana com o pé direito, não é? Felizes e alegres na casa do Senhor. É muito bom poder ver você aqui, que mesmo numa noite de frio, dia de jogo, podia estar de ressaca aí depois do empate, mas escolheu estar aqui na igreja. Parabéns por isso, né? Deus abençoe muito sua vida. Você sabe que nós estamos aqui numa série toda especial de domingos, são 8 domingos na verdade, onde nós estamos estudando vários temas que dizem respeito a assuntos bem específicos, temáticos da palavra de Deus, que tem diretamente a ver com a nossa salvação, né? Estamos estudando sobre a volta de Jesus, estudamos sobre a lei de Deus, sobre o sábado, estudamos sobre a verdade sobre a morte, sobre o juízo. Inclusive, nosso último tema, na verdade, foi sobre o sábado, não é mesmo? E não é diferente hoje, nós estamos ainda dentro do nosso estudo, dos nossos domingos de estudo da Bíblia, mas hoje teremos um tema um pouco diferente. Hoje, especialmente, nós estamos aí encerrando o final de semana da família, que começou na sexta-feira à noite, né, já no sábado, depois do pôr do sol. E nós estaremos dando continuidade, na verdade, estaremos encerrando esse tema geral sobre família, com a mensagem de hoje. E a mensagem de hoje tem por tema, você não está vendo. Você não está vendo. E nós estaremos aqui analisando uma história, da perspectiva de uma história bíblica, algumas lições importantes para nós aplicarmos na nossa família, nosso convívio com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E eu convido você a fazer uma oração nesse momento para que nós possamos entrar nesse breve estudo da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial agora de estudo da palavra. Que nós possamos ter o coração aberto, a mente aberta, que nós possamos entender o que estaremos estudando e que o Senhor fale conosco. São por essas bênçãos que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Querido, convido você a abrir sua Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18, no versículo 33. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Segundo Samuel 18, 33. O texto diz o seguinte: Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Nós estaremos aqui estudando a história do rei Davi e do príncipe Absalão, que na verdade nada mais é do que a triste e dramática história entre um pai e um filho. E eu convido você, agora que nós lemos o desfecho dessa história, convido você a ler um pouquinho do desenvolvimento e do início dessa história, onde tudo começou. Volte alguns capítulos aí para o capítulo 13 de 2 Samuel. Você percebe que o texto que nós lemos, ele é um texto de luto, é um texto de dor pela perda de um pai, que um pai teve de um filho. Mas vamos ler como que essa história iniciou, como que ela começou. 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7, primeiramente. Todos abriram aí? 1 Samuel 13, do versículo 1 ao versículo 7. Ou melhor, perdão, 2 Samuel 13, do 1 ao 7. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, ou seja, irmão de Tamar e Absalão, se enamorou dela. E aqui é importante lembrar que Davi, ele infelizmente teve mais de uma esposa. Então ele teve vários filhos e muitos meios irmãos. No caso, Amon era meio irmão de Absalão e meio irmão de Tamar. E aí o versículo 2 continua. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa.
Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito sagaz, que era primo de Amon. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama, finge-te de doente. Quando teu pai vier te visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me comida, comerei do seu pão. Deitou-se, pois, Amon e se fingiu de doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe comida. E agora indo para o versículo 11 até o versículo 14. Quando lhe oferecia, ela foi preparar comida. Quando lhe oferecia para que comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Para onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales com o rei, porque não me negaria a ti. Então ele não quis dar ouvidos, porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Você percebe aqui a seguinte relação: um irmão que tem uma louca paixão, uma paixão desenfreada, uma paixão pecaminosa pela sua irmã, e ele, movido por essa paixão, é aconselhado por um primo a enganar essa irmã para que ele possa se deitar com ela. Acontece que dentro desse contexto, ele pede permissão de alguém para que ela possa então ali servir a comida para ele, para que ele pudesse agarrá-la. E para quem que ele pede permissão? Para Davi. O próprio pai. O próprio pai, aquele que chorava no texto que nós lemos de início, pela morte de um filho que lhe era muito amado, não consegue perceber a maldade no olhar e na voz de um próprio filho seu. A ponto de colocar a sua própria filha em risco, sofrendo um abuso, porque ele não prestou a devida atenção nas atitudes e na maneira como seu filho se comportava. Dentro e debaixo do próprio teto desse pai, ele não percebeu o mal que estava para acontecer. E nós percebemos isso mais claramente num outro versículo aqui, que é no versículo 32 do capítulo 13. Porque acontece que Absalão, irado pelo fato de Amon ter forçado Tamar, ele prepara uma emboscada para Amon, e ele convida todos os irmãos dele, todos os filhos do rei, para uma festa. E dentro dessa festa, ele mata Amon. Ele mata o próprio irmão. E aí as pessoas, os outros filhos de Davi correm, os outros irmãos dele correm, mas apenas Amon morre. Chega uma notícia para Davi dizendo que todos haviam morrido, porque quando foram lá ver não tinha ninguém. Depois chega uma outra notícia dizendo: não, Davi, realmente foi só Amon que morreu. E aí nós vamos para o versículo 32, quando Davi ele vai conversar com um amigo dele, com um parente dele. E o texto do versículo 32, do capítulo 14, ele diz o seguinte: mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Amon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amon. Esse próprio amigo de Davi já havia percebido que Absalão tinha um desejo assassino para com seu irmão, mas Davi não percebeu. Tanto que quem dá a permissão para que Absalão desse essa festa, que na verdade era uma emboscada, foi o próprio Davi. Vocês percebem? Um filho quer abusar, quer violentar a própria irmã, o pai não percebe. Um filho quer matar o próprio filho, e o pai também não percebe. E é necessário alguém de fora advertir Davi, dizendo: Davi, as feições de Absalão já revelavam que ele queria fazer isso. O semblante dele já demonstrava isso. Mas o seu próprio pai, que havia lhe dado a vida, não tinha condições, ou não estava aberto para perceber o que estava acontecendo. Davi então
muito se enfurece com a morte de Amon. E agora, ele passa a perseguir Absalão. Ele passa a perseguir Absalão. E Absalão foge. Davi, ele faz uma verdadeira caçada contra o próprio filho. E por 3 anos, ele passa fugindo do próprio pai. Um filho fugindo desesperadamente das garras de um pai irado. Porque não sabia lidar com os problemas do lar. E quando era hora de tomar uma decisão, tomou essa decisão tarde demais. E tomou da pior forma possível. Querendo resolver na base da força, perseguindo seu próprio filho. Absalão foge por 3 anos. Enquanto Davi estava enlutado. Enlutado por ter uma filha abusada pelo próprio filho. Por ter um filho morto pelo próprio filho. E por ter agora um filho fugindo dele mesmo, dele próprio. Passa algum tempo. Agora que eu percebi, irmãos, eu dei o texto errado, né? Eu falei capítulo 14, versículo 32. Era capítulo 13 mesmo, versículo 32. Perdão. Já no capítulo 14, pulando para o capítulo 14, segundo Samuel, nós temos um momento em que Joabe, que era o capitão e braço direito de Davi, ele percebe que Davi está entristecido por lidar com esse luto triplo, digamos assim, perder a pureza da filha, perder um filho, ter outro filho agora fugindo. Joabe percebe que Davi não estava conseguindo lidar direito com os problemas do reino e do império, e ele então convence Davi a trazer Absalão de volta. Ele convence Davi a chamar Absalão para voltar a morar com ele. E no versículo 24 e 28, nós vemos um momento em que Absalão volta. Absalão volta para casa. Absalão volta a morar com o seu pai. E agora sim, ainda, capítulo 14, versículo 24 e 28. O texto diz: disse o rei, ele já falando para Absalão, torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. E aí o versículo 28 vai dizer: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe, porque ele queria ser enviado ao rei. Absalão passa 3 anos fugindo do próprio pai. 3 anos Davi teve para poder pensar e repensar no grande mal que ele havia feito, por pensar na sua imprudência de permitir que a morte e o sofrimento dentro do seu próprio lar permanecesse debaixo do seu próprio nariz. Ele teve 3 anos para refletir no que ele estava fazendo. E quando ele finalmente tem a chance de se redimir com seu filho, quando ele finalmente tem a chance de colocar as cartas na mesa, de poder estabelecer o perdão e a paz dentro do seu próprio lar, ele dá uma ordem para o seu filho: não veja a minha face. Davi não queria ver a face de Absalão. Davi não queria encarar o olhar de um filho fugitivo. E eu imagino por que Davi não queria ver Absalão. Eu penso, apesar do texto não dizer, eu vejo que implicitamente há uma razão para Davi não querer encarar a face de Absalão. E você sabe qual é? Davi foi aquele homem que foi capaz de pegar um dos seus principais soldados, Urias. Urias era um soldado de Davi que fazia parte do pelotão de elite de Davi, chamado de os 30 valentes de Davi. Era o pelotão de segurança do rei. Só que Davi se apaixona pela esposa de Urias, se deita com ela, engravida ela, e então prepara uma emboscada para Urias. Davi escreve uma carta para que fosse enviada para Joabe, que estava em guerra, nessa carta dizia que para que Joabe, no momento mais feroz da batalha, tirasse a cobertura de Urias para que Urias morresse sozinho em guerra. E você sabe quem levou essa carta? Foi o próprio Urias. Olha a frieza de Davi. Urias leva a própria sentença de morte dele para o capitão e morre sozinho em batalha. Davi tinha uma conta negativa. Davi tinha problemas mal resolvidos, ele tinha um passado mal resolvido. E esse passado o acompanhou até a paternidade. E quando ele vê os filhos seguindo o próprio caminho, quando ele vê um filho matando o seu próprio irmão, um filho abusando da sua própria irmã, Davi não consegue lidar com esses problemas, porque nos olhos de Absalão, Davi via a si mesmo. Os erros de Davi estavam definindo quem ele era, a ponto de que ele não conseguia lidar com os erros do seu filho, porque ele tinha problemas mal resolvidos no passado.
E Davi permanece mais 2 anos sem ver a face de Absalão. 2 anos sem poder colocar para fora tudo aquilo que ele precisava para, enfim, ter um lar em paz. Depois, então, Absalão pede para chegar à presença de Davi. Davi não quer ver Absalão. Absalão, então, ele faz uma coisa realmente infantil. Nós não vamos ler aqui para não tomar muito tempo, mas o texto ele vai se dar a partir do versículo 28, você depois vai poder acompanhar. Absalão, ele pega umas raposas, ele coloca fogo na cauda dessas raposas e joga elas no meio de da plantação de Joabe, que era o capitão de Davi. E aí as raposas tacam fogo na plantação. E aí Joabe vai nervoso falar com Absalão e fala: o que você fez isso? Ele falou: não, eu chamei você para você me levar para a presença de Davi, eu quero ver Davi. Um filho desesperado querendo ter a presença do pai, querendo poder olhar nos olhos do pai. Absalão então aparece a Davi. E o versículo 33, ainda do capítulo 14, vai dizer sobre esse momento. O texto diz: então Joabe foi ao rei e lhe disse, que Absalão queria vê-lo. Chamou o rei a Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. E a gente pensou: nossa, que gesto bonito, né? Pelo menos Davi beijou Absalão. Esse era um gesto de um rei para com um súdito, nada mais do que isso. Para com um nobre, na verdade. Absalão ali era um nobre, era um príncipe. Davi fez um tratamento formal para com seu filho. Davi não fez nada de extraordinário. Absalão se inclinou em sinal de referência e Davi beija sua testa. Ali não estava tendo o encontro de um pai com um filho. Apenas o encontro de um rei com um nobre. De um rei com um príncipe. E a partir do capítulo 15, então, Absalão, extremamente revoltado com as atitudes de seu pai, um filho desesperado querendo sentir o abraço e as palavras de carinho de um pai perdido. Absalão, então, ele extravasa toda a sua raiva por meio de uma revolta, de um golpe de Estado. No capítulo 15, no versículo 1 ao versículo 6, nós vemos até que ponto a falta de relacionamento entre pai e filho levou Absalão. Capítulo 15, 2 Samuel, do versículo 1 até o versículo 6. E o texto diz: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e cavalos 50 homens que corressem diante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E a pessoa respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. E aí o versículo 7 vai dizer: ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Absalão, revoltado com o pai, não tinha atenção de um pai, ele não tinha os seus problemas de relacionamento, os seus problemas do passado resolvidos com esse pai. Absalão, extremamente revoltado, ele inicia um golpe de Estado. Ele permanecia à porta do templo, à porta do palácio. Todas as pessoas que iam levar casos para que Davi julgasse, voltavam do caso, e Absalão então chegava nas pessoas ali e falava: poxa vida, o rei não julgou bem o seu caso não. Quem dera eu fosse rei, que se eu fosse rei, não ia ter jeito, seu caso ia estar tranquilo, sossegado, eu ia resolver melhor porque eu tenho mais justiça do que o rei que aí está. E você vê que o texto diz que as pessoas se inclinavam a Absalão, e Absalão fazia o quê? Os beijava, o sinal de um rei. E Absalão, o texto diz que ele ficou fazendo isso por durante 4 anos. 4 anos, todos os dias, Absalão estava roubando o coração do povo de Davi. E Davi não percebeu. Davi não estava vendo. Absalão passa 4 anos
dando facada nas costas do pai, sem que o pai o perceba. E no versículo 7 que nós lemos, quando ele pede para ir a Hebrom, fala assim, deixa eu ir para Hebrom, que é o monte, que eu vou cumprir um voto que eu fiz a Deus. E Davi fala, pode ir. Mas a verdade é que Absalão não foi cumprir voto nenhum. Absalão estava indo para o monte Hebrom para ser ungido como rei. E Absalão, então, é ungido como rei. Ele conseguiu aparelhar para si súditos, soldados, sacerdotes, conselheiros reais. Enquanto Davi estava no seu palácio, não entendendo o que estava acontecendo debaixo do seu próprio teto, Absalão estava lá, iniciando uma verdadeira guerra contra seu pai. Porque a partir do momento que Absalão se declara rei, ele está declarando uma guerra contra o próprio pai. O pai que não conseguiu resolver os problemas do passado, os seus conflitos pessoais, agora enfrenta um conflito entre ele e seu filho dentro da própria casa. E lá no versículo 13 e 14 você vai ver que Davi, ele não tem mais jeito, ele tem que fugir. Versículo 13 e 14 diz o seguinte: então vem o mensageiro a Davi dizendo, todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. E você percebe aqui que Davi sabia que Absalão não estava para brincadeira. Se Davi sabia que Absalão não estava para brincadeira, por que não resolver o problema antes? Por que permitir que as coisas chegassem até esse ponto insustentável? Davi então foge. Ele pega seus outros filhos, ele pega a sua família, ele pega os seus súditos, ele pega aqueles fiéis que ainda restaram a ele e foge desesperadamente. Um rei fugindo do seu príncipe. Um pai fugindo do seu próprio filho. O filho que uma hora estava perseguindo o pai, agora passa a ser o perseguidor do próprio pai. O tempo passa. Davi vai arregimentando o seu exército. Absalão vai cuidando do seu exército. E aí nós temos uma verdadeira intriga de guerra. Davi manda espiões infiltrados ali até Absalão. Eles se infiltram. Vêm as notícias de como que o exército estava se preparando. Voltam para Joabe e para Davi para dar as notícias. E Davi então começa a ficar com o coração apertado, porque ele sabia que o momento de enfrentar o seu filho em batalha estava chegando. Ele sabia que o filho que ele não quis ver por 3 anos e depois por mais 2 anos, ou seja, 5 anos sem ver a face do filho, agora chegou o momento dele encarar o filho, não numa conversa familiar, mas no próprio campo de batalha. E no capítulo 18, ainda de 2 Samuel, chega o momento em que o exército de Davi está se preparando para enfrentar o exército de Absalão. E lá no versículo 5, ainda aí do capítulo 18, o texto vai dizer: deu ordem o rei, ou seja, Davi, deu ordem o rei a Joabe, e a Abisai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. E todo o povo ouviu, quando o rei dava a ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Depois que todo o problema já estava no ar, depois que a situação chegou no seu ápice, no seu clímax, depois que o relacionamento dos dois estava decididamente insustentável, Davi escolhe tratar Absalão com brandura. E ele pede: tratai com brandura o jovem Absalão. Em outras palavras, ele estava dizendo: por favor, poupem o meu filho Absalão. Acontece que Davi estava olhando naquele momento Absalão como um filho, mas o exército não podia olhar Absalão como um filho. O exército estava encarando Absalão como o que de fato ele era, como um inimigo. Eles não podiam permitir que o líder daquela revolta permanecesse vivo. E agora Davi coloca os seus próprios capitães em uma saia justa, porque todo o povo ouviu que eles não deveriam matar Absalão. Davi escolhe tomar uma postura e uma decisão justo quando ele não tinha mais o que fazer. Ele espera que as coisas cheguem no ponto mais drástico, mais dramático, para fazer alguma coisa, para tomar uma atitude correta. Mas já era tarde demais. Os dois exércitos se confrontam num bosque, numa floresta. O texto vai dizer que muitos que estavam na batalha morreram
pelos problemas naturais mesmo, mortos por feras, mortos por problemas de inanição, clima, e muitos mortos também a fio de espada. E aí chega o momento em que Absalão, percebendo que seu exército estava perecendo, ele foge num mulo, correndo. E enquanto ele está passando por uns arbustos, o seu cabelo se prende num dos arbustos, e ele fica preso e o cavalo vai embora. Um dos soldados, ele vê Absalão, e ele vai levar a notícia até Joabe. E o versículo 14, ele vai dizer o momento em que Absalão morre. Versículo 14 do capítulo 18. Então disse Joabe, conversando com esse mensageiro: não devo perder tempo assim contigo. E tomou 3 dardos, e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. O coração que aquele pai não quis curar, o coração que Davi não quis tomar em suas mãos e acariciar com palavras de bom grado, com palavras de carinho, o coração pelo qual Davi não quis derramar o seu perdão e a sua graça, foi agora ferido e traspassado pelos dados de um inimigo feroz. E então nós chegamos até o fatídico versículo 33, o primeiro versículo, a primeira passagem que nós lemos nessa noite, quando então a notícia chega a Davi, e Davi começa a chorar. Meu filho Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Mas agora já era tarde demais. Absalão já havia partido. Absalão já tinha dado seu último suspiro. A última chance, a última esperança de qualquer reconciliação havia sido perdida naquele momento. E nunca mais Davi pôde entregar e receber o perdão, ter uma conversa de pai para filho, para enfim viver em harmonia. E nesse momento, no final desta mensagem, que eu convido você a prestar atenção não apenas na história que vimos aqui, mas talvez prestar atenção na história dentro da história. Porque essa história não é apenas a história de Davi e Absalão, deste pai e deste filho que aqui estão na Bíblia, mas talvez essa seja a história sua com os teus filhos, a história sua com a sua esposa. Talvez você não esteja percebendo o que está acontecendo dentro do seu lar. Talvez você não está percebendo nas feições, no jeito de falar, no jeito de se comportar dos seus filhos, dos seus pais, que algo de errado está acontecendo. Você apenas ignora, porque talvez você tenha problemas maiores para cuidar. Talvez você tenha responsabilidades intransferíveis que te tomam tempo, que te roubam a atenção que deveria ser dada a essas pessoas, que deveria ser dada aos seus filhos, aos seus cônjuges, aos seus pais. E você, como pai, como filho, tem negado a chance e tem negado a oportunidade da sua presença. E as coisas têm acontecido debaixo da sua casa e você não está percebendo. Aí de repente, quando seu filho chega com uma roupa diferente, quando ele chega com um penteado diferente, com um palavreado diferente, aí você estranha e você quer impor aquilo que você nunca deu. Você quer impor respeito, você quer impor obediência, quando você não deu a oportunidade de ensinar a eles e deles terem o aprendizado que você deveria ter passado. Porque você estava preocupado com outras coisas. Porque você estava preocupado com o mundo e não cuidou da sua própria casa. Talvez você enxergue nos erros dos seus filhos os seus próprios erros. Talvez você tenha um passado mal resolvido, assim como Davi tinha também. E aí você olha para os erros do seu filho e você vê seus próprios erros, e muitas vezes isso te frustra e faz com que você tenha atitudes que você não gostaria de ter. E faz com que você seja como Davi, rejeite o seu filho, com que você apenas critique e nunca apoie, não fale uma palavra de ânimo, não dê um elogio, e você simplesmente esquece que dentro da sua casa está um ser pelo qual você decidiu entregar a sua vida para cuidar e educá-lo. Um ser que, na verdade, é a extensão da sua própria vida. Porque você é um procriador. Você é um participante da criação de Deus. E aí você nega toda a responsabilidade que Deus lhe conferiu,
por causa de erros do passado que você não resolveu. E aí você transfere esses erros para os seus filhos. E agora você está vivendo uma verdadeira guerra dentro de casa, uma verdadeira batalha sendo travada, e você não sabe mais o que fazer. E talvez seja no momento onde o seu filho está decidindo agora sair de casa, onde a sua esposa está decidindo agora ir embora, onde o seu pai está num asilo, está distante de você e não quer te ver, que você quer tratá-lo com brandura, que você quer fazer aquilo que você nunca fez. Talvez você tenha permitido que as coisas chegassem no ponto mais angustiante e conflitante para tomar uma decisão. E agora, o que fazer? É interessante lembrarmos que, enquanto Davi fugia de Absalão, Davi ele escreve um salmo, o Salmo capítulo 3, onde no início do salmo Davi diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus inimigos. Quando você entende que Davi escreveu esse salmo nesse contexto de fuga de Absalão, ele não estava se referindo ao número de inimigos no sentido matemático, mas no sentido de intensidade. Porque agora, o número dos inimigos dele não eram inimigos pagãos de outros povos, mas era o seu próprio filho, alguém da sua própria casa. Talvez você tenha feito daqueles que você ama os seus inimigos. Mas eu estou aqui nessa noite para dizer para você que a história de Davi, ela não precisa se repetir na sua vida. Você não precisa passar pelo mesmo sofrimento de Davi, de perder um filho por negligência, para poder perceber o valor que ele tinha para você. Você não precisa perder a sua esposa ou seu esposo para perceber que ele era importante para você, ou perder os seus pais para perceber que eles eram importantes para você. Porque hoje, Deus está lhe dando uma oportunidade. O que você vai fazer com essa oportunidade? Vai ficar mais 2 anos sem falar? Mais 3 anos sem ver? Mais 4 anos sem resolver os problemas e permitir que tudo que é de ruim aconteça debaixo do seu teto e você nem perceba? Ou você irá de fato agarrar a oportunidade que Deus te dá hoje, abraçar com fé e com a certeza de que você vai fazer valer a pena cada momento com aqueles que você ama, para fazer tudo ficar diferente? Porque a grande verdade, querido, que eu costumo dizer, é que Deus não te deu o poder de mudar o passado, mas Ele deu a nós o poder de mudar o futuro. E o que nós vamos fazer com esse poder? E eu quero ler o último texto nessa noite, que é um texto que está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8. E é com essa advertência e lampejo de esperança que eu encerro a mensagem desta noite. E convido desde já a Bárbara que irá cantar para nós nesse momento. 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 8. E o texto diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Não importa o que você faça, não importa quantas conquistas maravilhosas você tenha, se você não cuidar dos da sua própria casa, nada mais vai valer a pena. O que vale a pena são os momentos que Deus te dá hoje para ter uma vida plena com a sua família. E esses momentos, eles existem por meio do único, suficiente e pleno Salvador que nós temos, que é Cristo Jesus. E é sobre esse Salvador que a Bárbara irá cantar. Se na sua família você tem enfrentado alguma dificuldade, se você tem enfrentado esses mesmos problemas que nós já falamos aqui, não vale a pena repetir. Se você tem sentido falta de algo realmente verdadeiro e sincero, um sentimento puro que talvez já esteja empoeirado dentro do seu coração, eu convido você, que quer resolver esse problema, que quer de fato entregar a sua família sobre o altar de Deus, eu convido você, enquanto a Bárbara canta, a vir aqui à frente para que nós possamos orar juntos. Se você realmente quer fazer do seu lar um pedacinho do céu e quer esmiuçar todos os problemas e as indiferenças que existem dentro do seu lar, enquanto ela estiver cantando sobre esse Jesus que é tudo para nós, eu convido você a vir aqui à frente, para que ao final da música possamos orar juntos e entregar mais uma vez as nossas famílias na mão de Deus.
Hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com o toque de suas mãos. Mas qual será sua decisão? Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Ele tudo é. Pra toda culpa e dor, Jesus tem a cura. Para quem quer viver, Ele é o pão. Pra qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Pra quem nada tem, Jesus Cristo é tudo. Pra quem quer viver, Ele é o pão da vida. Pra quem quer viver, Ele é o pão. Amém. Você nunca verá uma pessoa no leito de morte dizer assim: eu deveria ter conseguido mais dinheiro, deveria ter lido mais livros, eu deveria ter conquistado mais coisas na vida. Nesses momentos, a única pessoa pensa é no tempo que ela perdeu e que ela poderia ter gasto com as pessoas que ela amava. E esse tempo Deus está te dando hoje, que você possa aproveitá-lo e possa viver a plenitude do amor de Deus dentro do seu lar. Vamos fazer uma oração nesse momento.
Nosso querido e amado Deus, nosso maravilhoso Pai, nós somos gratos porque a Tua graça nos alcançou nessa noite mais uma vez, e o Teu amor nos convidou a mudarmos a nossa vida se há algo errado nela, a mudarmos a maneira como olhamos a nossa família, a mudarmos a forma de como talvez temos tratado os nossos queridos e a fazermos valer a pena essa oportunidade. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, cuide de cada lar aqui desta igreja e que o Senhor possa reconstruir cada altar de cada lar aqui representado e que nós possamos, movidos pelo Teu amor e pela Tua bondade, cuidarmos da nossa própria casa. Que o Senhor dê a nós uma semana cheia de bênçãos, de vitórias, apesar das lutas. E é por essas bênçãos que nós oramos e desde já agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a semana que vem.